O que você aprendeu em uma idade embaraçosamente tardia? Pensei que a boca de todos tinha comichão ao comer bananas. Quase 40 anos de idade descubro que sou um pouco alérgico a elas. O tempo mais longo que eu sempre ouvi falar de equipes esportivas rascunhando pessoas. E eu sou alto. Por isso, quando criança, tinha constantemente medo de ser convocado para o time estadual de basquete. Do nada. Pensava que funcionava como um rascunho militar. Aprendi que este não era o caso quando eu tinha uns 10 a 12 anos. Que eu precisava de óculos. Aos 21 anos, meus amigos me incomodavam por ser disléxico, porque eu estava sempre confundindo as palavras. Segundo ano na Uni. Até então, eu tinha acabado de ler olhando para a forma das palavras e adivinhando as palavras com base no contexto em uma história mais ampla. Eu vinha lendo desta maneira há anos e sobrevivi à Uni antes de descobrir que minha prescrição era mais um 1,50. O optometrista disse que era incrível que eu não tivesse notado. Quando coloquei os óculos, tudo estava em 4K Ultra. Agora eu posso ver cartas individuais. Que os narvais são reais. Eu as considerava criaturas mitológicas bonitas. Até que vi um broche que um amigo tinha e perguntei se ele fazia parte da linha mitológica das empresas. Ela me perguntou se eu achava que os narvais eram mitos, como unicórnios. Eu ri e disse: é claro, que são. Eu tinha 35 anos. Que se pode deitar fora papel higiênico usado. Os pais nos ensinaram quando crianças a jogar fora o papel na lata de lixo, com medo de dar apoio ao vaso sanitário. Só na faculdade é que percebi que meus pais estavam acostumados a esse método porque tinham uma canalização onde cresceram na América Central. Claro, eu sou mexicano. Então estou ciente de que minha família no México não descarrega o papel higiênico deles. No entanto, meu colega de quarto na faculdade nunca recebeu o memorando de que os Estados Unidos da América têm melhor encanamento e que nós podemos enxaguar o papel higiênico. Foi a conversa mais embaraçosa quando tive que explicar isto a ele e pedir-lhe para parar de fazer nosso banheiro cheirar a coco. Eu tinha quase 30 anos quando percebi que viajar subindo o morro nem sempre significa viajar para o norte. Da mesma forma, os rios podem correr para o norte porque não estão subindo o morro acima. Normalmente não sou tão estúpido assim. Na verdade, esses puffins não estão extintos. Tive um professor da terceira série que me informou mal. Encontrei a verdade como adolescente em um grupo embaraçoso, onde estava muito confiante de que estava errado. Sempre pensei que os ovos eram considerados lácteos em uma pirâmide de alimentos. Eu poderia ter jurado que era exatamente o que me ensinaram. Mas não são aves. Acho que como os ovos, o leite e o queijo estão no mesmo lugar na mercearia. Minha mente decidiu que eles deveriam ser considerados laticínios. Pneus rotativos não significa girá-los no lugar como se você estivesse em um filme rápido e furioso. Significa que você troca cada uma de suas posições no carro. Por exemplo, você pode mover o pneu dianteiro esquerdo para a posição traseira esquerda, e vice-versa, e o mesmo para a direita. Só aos 21 anos, quando bebi leite lactose free de Go City on Toilet por uma hora que percebi que sou intolerante à lactose. Pensei que era normal fazer cocô constantemente depois de beber leite. Essa areia movediça é realismo. Honestamente, eu pensava que ela era feita em filmes para assustar as pessoas e era como uma lenda urbana que continuava a ser transmitida pela internet. Eu tinha 25 anos quando assisti a um documentário sobre uma experiência de sobrevivência em que uma senhora estava na selva e ficou presa em algumas areias movediças. Fiz uma pausa e comecei a gritar e a delirar sobre como fui idiota quando meu marido finalmente me mostrou seu telefone provando que as areias movediças são de fato legítimas. A coisa mais estúpida sobre isso é que quando eu tinha 11 anos, vi metade de um caminhão de reboque ser sugado pelas areias movediças e reprimir completamente essa memória. Bem, não funciona como nos filmes. Portanto, as areias movediças dos filmes não são reais. Também as pessoas ao redor de Muitaguá geralmente já experimentaram isso até certo ponto. Quando você fica na areia na beira do oceano e se afunda um pouco é preciso muito esforço para liberar seus pés. Ou você pisa em uma poça de lama que leva seu sapato como sacrifício. O mesmo mecanismo de ação em um nível maior onde você está bem submerso nas coxas ou na cintura e não pode usar um pé para liberar outro pé. Não lute. Geralmente recomendado que você tente se inclinar para trás para que acabe deitado de costas, onde você pode então deslizar da areia rápida. Mas a areia movediça não mata sozinha, você não pode nem mesmo ficar totalmente submerso em areia movediça. Ela apenas o aprisiona. São as outras coisas que chegam até você enquanto está preso que vão matá-lo.
Algo que acabei de descobrir há cerca de 2 semanas. E estou extremamente envergonhado com isso. Quando no chuveiro eu odiava como, ao lavar meu cabelo, a água cairia no meu rosto. Pensei que isso era normal. Tenho que enfrentar um problema. Há cerca de 2 semanas, finalmente me apercebi. Incline sua cabeça para trás. Pergunto-me como consegui passar pela vida até agora algum dia. Foi muito embaraçoso ter que admitir isto. Aprendi, quando eu tinha 46 anos de idade, que meus patos de estimação que tínhamos quando crianças, na verdade não voavam para o sul durante o inverno. Todo inverno, minha família inteira riu de mim quando minha mãe deixou escapar aquele pequeno fato, depois de ter bebido alguns copos a mais de vinho. Aquele coco de cavalo contém feno que vem do interior do cavalo. Durante o maior tempo, 24 anos, pensei que alguém colocaria feno sobre o coco do cavalo para cobri-lo, semelhante a recolher depois de seu cão. Nunca pensei muito sobre isso. Além disso, um dia, eu estava de mochila e me perguntava por que alguém iria cobrir o coco de cavalo no meio do deserto. Então, ela clicou: os cavalos comem feno, feno de coco de cavalo. Eu me senti como um idiota naquele dia e ainda me sinto. Eu tinha 20 anos quando soube que as lâmpadas de sal são de fato feitas de sal. Sempre pensei que era de plástico esculpido em forma de rocha. Aquela coisa do iogurte onde você deve pegar o lado da fruta pequena e dobrá-la para que ela se derrame em seu iogurte. Descobri isso por mim mesmo aos 30 anos, mas descobri que já era uma coisa. Antes disso, eu estava enfiando minha colher lá dentro pensando o que dá com o lado da fruta minúscula. Eu pensava que Chuck Norris não era real por muito tempo. Eu não sabia que frango e verduras coladas são considerados alimentos negros estereotipados até chegar à faculdade e todos ficaram furiosos por alguém ter recomendado isso ao presidente Obama. O custo do bife. Meus pais nos mantiveram protegidos do custo de tudo que crescia. Quando saíamos para jantar, sempre perguntávamos quanto era a conta. E meu pai dizia: não se preocupe com isso, eu sei que ele fez isso para manter o fardo longe de nós quando éramos crianças. No entanto, eu saía para jantar com a família de meus amigos e pedia bife e lagosta porque eu gostava. Enquanto isso, o resto da família recebia hambúrgueres ou frango. Eu não tinha ideia de que estava sempre pedindo a merda mais cara do cardápio e estava extremamente envergonhado de aprender isso quando era adolescente. Que quando minha mãe continuava me dizendo para levantar o assento quando eu ia mijar, ela queria dizer a parte do anel e não a parte da tampa. Mais jovem eu pensava que quando a tampa estava para baixo parecia mais um assento em vez de um vaso sanitário e nunca considerei que quando eu realmente me sentava no vaso sanitário eu me sentava no outro pedaço. Eu costumava dizer claro que eu levantei o assento, senão eu faria xixi em cima dele. Exatamente. Ela diria: eu apenas achei que era uma piada não muito engraçada que as pessoas diziam quando iam ao banheiro. Quero dizer, quem iria mijar no assento, tampa? Eu devia estar no início da minha adolescência quando finalmente me dei conta. Isto vai me fazer parecer estúpido, mas eu costumava pensar que os bafos de banho eram ambientadores. Nós só os colocávamos no banheiro no Natal e nunca os usávamos. Minha mãe os pendurava na parte de cima do toalheiro. Então eu pensava que era para fazer o quarto cheirar bem. Eu só descobri o que eles realmente eram no ano passado. Eu juro que não sou estúpido. Quando eu tinha 13 anos, atendi o telefone de minhas avós e alguém perguntou por Stella. E disse-lhes que não havia Stella lá e desliguei. Foi nesse dia que soube que seu nome não era avó, mas sim Stella. Então uma vez vi um filme onde alguém chorava e seu rímel era carregado pelo rosto que fazia aparecer lágrimas negras. Eu não sabia que rímel era quando criança. Então perguntei à minha mãe por que as lágrimas eram negras e ela me disse que se você está realmente triste você chora lágrimas negras. Nunca o questionei até os 16 anos de idade e pensei nessa memória. Aquela água quente que facilita 100 vezes a limpeza dos pratos. Eu tinha 18 anos quando aprendi isso. Antes disso, eu só os lavava em água fria e me irritava quando algumas coisas eram difíceis de tirar. Ainda me pergunto como cheguei tão longe sem saber uma coisa tão básica. A água quente torna a vida muito mais fácil. Eu tinha um colega de quarto que temia absolutamente sair da cama pela manhã. Ele detestava entrar no chuveiro por alguma razão. Longa história. Mas conversando com ele um dia ele finalmente clicou. Ele nunca tinha aprendido que você pode deixar o chuveiro aquecer antes de entrar. Toda a sua vida, ele tinha 24 anos. Ele simplesmente ligou a água e pulou para dentro de água gelada e fria. Foi um momento de mudança de vida para ele.